nossa sessão de evocação de José Correia da Serra no bicentenário da sua morte. É a primeira sessão da Academia das Ciências de Lisboa deste ano, é uma sessão conjunta das duas classes, da classe de Letras e da classe de Ciências. Cumprimento o Vice-Presidente e Presidente da classe de Ciências, Carlos Salema, que vai também conduzir os trabalhos desta reunião. Mas permitam-me que faça um cumprimento não apenas aos confrades, a todos os que estão aqui na sala, no Salão Nobre, mas também aqueles que nos acompanham online. Estão neste momento a 45 e vão certamente chegar mais. Continuamos a ter estas sessões deste modo híbrido, mas para além de um cumprimento muito especial a todos os membros da Academia, gostaria de destacar alguns dos nossos convidados na sessão de hoje, que muito nos honram com a sua presença. O Sr. Presidente da Câmara Municipal de Serpa, João Efigênio Palma, querido amigo, muito obrigado por estar aqui connosco. Já verificámos que o quadro foi a Serpa, voltou em ótimo estado. Eu tive a oportunidade de perguntar ao Abade se ele gostou de estar em Serpa, e ele disse que sim, gostou muito de estar em Serpa durante uns dias, foi visto e visitado pela população de Serpa, e sobretudo ele percebeu o que era o dinamismo da Câmara Municipal de Serpa em querer desenvolver atividades na sua casa, na casa onde nasceu, e que é agora propriedade da Câmara Municipal de Serpa, e que esperamos possa vir a ser, em breve, um centro de difusão da cultura científica e um centro de difusão do pensamento e da obra do Correia da Serra. Meu caro João Efigênio Palma, muito obrigado por estar aqui connosco. Cumprimento também a doutora Rita Faden, da Presidente da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Todos sabemos que a FLAD teve um papel importantíssimo na divulgação também de Correia da Serra enquanto embaixadores nos Estados Unidos e da ligação de Portugal aos Estados Unidos da América. Deve-se à FLAD um gesto fantástico de aquisição dos manuscritos de Correia da Serra que estão hoje na Torre do Tombo e sobre os quais, na minha intervenção, eu irei fazer uma alusão e, portanto, à FLAD, na pessoa da sua Presidente, muito obrigado pela sua presença. Também gostaria de cumprimentar, eu penso que nos está a ver, se não chegou, deve estar em breve, eu não consigo na tela ter acesso a todas as pessoas que estão presentes, mas disse-me que iria estar presente o Sr. Embaixador Francisco Duarte Lopes, embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América, e que está também a tentar promover algumas iniciativas de celebração de educação de Correia da Serra nos 200 anos do seu nascimento. Uma palavra especial ao professor João Bento, CEO do CTT, que também nos honra muito com a sua presença, e vamos ter no final da sessão um momento especial justamente de carimbagem e publicação de um postal dedicado à Correia da Serra que iremos fazer aqui no final da sessão. Muito obrigado pela sua presença. Também cumprimento a professora Manuela Mendonça, Presidente da Academia Portuguesa de História, todos os representantes de academias que possam aqui estar connosco, também os representantes de associações que em torno de Correia da Serra procuram, no fundo, não apenas difundir o seu nome, mas seguir a sua mensagem, o seu testemunho. E na pessoa do Jorge Rio Cardoso, que pertence a um desses grupos animadores da obra de Correia da Serra e da sua divulgação, o meu agradecimento. Estou a ver que está a entrar no momento certo o nosso colega Paulo Trigo Pereira, que é presidente do IPP, Instituto de Public Policy, que tem também o nome de Thomas Jefferson e Correia da Serra no seu nome, e também cumprimento o Paulo Trigo Pereira e agradeço a sua presença entre nós. Com esta saudação, fica terminada a parte protocolar, sintam-se todos bem-vindos e espero que seja uma sessão a todos que seja útil. Muito obrigado. Dou a palavra ao Carlos Salema para poder, no fundo, encaminhar os trabalhos da sessão. Ora bem, um cumprimento, Vossas Excelências, a todos. Bem-vindos ao nosso Salão Nobre. É agradável vê-lo cheio. Isto não é feito para estar vazio, é feito para estar cheio e usado, e bem usado, como tem sido o caso, felizmente, nos últimos tempos. Ora bem, a figura de Correia da Serra chega, não precisa de palavras a mais, mas queria agradecer a quem muitas pessoas chegaram a mim e manifestaram, até que enfim, lembraram-se que ele existia, que era uma pessoa que tinha tido um passado fantástico, mas pessoas que não ligam muito a estas coisas, mas para isso, felizmente, houve quem tenha escrito nos jornais, e às vezes as pessoas leem mais os jornais do que outras coisas, de maneira que
chamar a atenção para um assunto e ficaram agarrados ao assunto, a tal modo que publicitaram esta sessão. E eu estou a ver aqui, há pessoas que estão nos Estados Unidos e que receberam a publicidade desta sessão. Não é por Correia da Serra ter vivido muito tempo lá, mas o primeiro nome que está aqui na minha lista é de um professor da Universidade de Carnegie Mellon, que quase certamente está lá neste momento em Pittsburgh. De maneira que a vantagem das sessões com divulgação via net tem esta grande vantagem. É que pessoas que não podem facilmente estar aqui sempre, estão aqui muitas vezes desta maneira, que é perfeitamente confortável e prática de trabalhar. Portanto, já falei demais, interessa ouvir as pessoas que vêm falar do nosso homenageado hoje. Portanto, Sr. José Luís Cardoso, faça favor. É bem conhecida e dispensa uma demorada apresentação a sequência das etapas da carreira pública de José Correia da Serra, José Francisco Correia da Serra, nascido em 1751 e que faleceu em 1823. A sua vida e obra oferecem múltiplos ingredientes e felizes pretextos para recordarmos o seu trajeto, assinalarmos a marca do seu legado. Um homem de ciência e de cultura, viajante e peregrino pelo mundo, perseguido político e representante diplomático, frequentador de salões académicos e políticos, mas menos assíduo em salões paroquiais, o abade de Correia da Serra dá-nos testemunho de uma vida agitada e colorida, e de um tempo bem recheado de momentos significativos para a compreensão da evolução da sociedade portuguesa e, sobretudo, da construção da ciência em Portugal nos finais do século XVIII e princípios do século XIX. Nasceu em Serpa em 5 de junho de 1751. Aos 6 anos de idade, o pequeno José Francisco viajou para a Itália com os seus progenitores, fugindo a eventuais perseguições motivadas pelo seu estatuto de cristãos novos. Vão ser importantes os 20 anos de formação entre 1757 e 1777, passados entre Roma e Nápoles, onde recebe as influências da educação de outro ilustrado português, também residente em Itália, Luís António Vernei, e onde viria a obter a sua ordenação religiosa em 1755. Igualmente marcantes foram o contacto com a obra de Genovesi, particularmente relevante para a compreensão económica do mundo natural, e as suas primeiras incursões no domínio da história natural, e será esta etapa inicial e formativa da sua carreira que será o ponto de partida para a abordagem que em breve vou desenvolver. No seu regresso em Lisboa, em 1777, começa por se fixar em Serpa, a sua terra natal, onde, graças aos bons ofícios e à amizade de Frei Manuel do Cenáculo, um homem que está não apenas em todo o Alentejo, mas também aqui em Lisboa e também aqui neste Salão Nobre, a reconstrução desta livraria do convento de Nossa Senhora de Jesus ficou a dever-se, em larga medida, aos esforços também financeiros do Frei Manuel do Cenáculo, bispo de Beja, e que garante a sua subsistência através da ação pastoral em paróquias da região de Serpa e Moura. Ainda nesse ano instala-se em Lisboa, em 77 ainda, a convite do Duque de Lafões, que conhecera a Itália, passando a residir na Quinta dos Alfinetes, uma área anexa ao Palácio do Grilo, nas proximidades de Beato Chabregas. Esta fecunda ligação entre Lafões e Serra foi crucial para a fundação e o início da atividade da Academia das Ciências de Lisboa, revelando Correia da Serra uma imensa energia e capacidade organizativa e estabelecendo uma rede de contactos científicos nacionais e internacionais essenciais para a sua carreira futura. Datam também deste período, entre 1777 e 1795, os seus primeiros trabalhos científicos nos domínios da geologia e da botânica, para além de reflexões metodológicas sobre a utilidade da ciência. É nesta fase que ganha consistência e se afirma uma visão inspiradora com reflexos no forte dinamismo da Academia das Ciências de Lisboa, conforme aqui procurarei também argumentar. É sobre estes dois momentos, estas duas etapas da sua vida que esta minha comunicação vai incidir. Por razões do foro público e privado, a proteção dada a supostos agentes jacobinos e também acusações que estão num processo de inquisição de um comportamento sexual não conforme às regras morais vigentes, Correia da Serra viu-se forçado a interromper o meritório trabalho como vice-secretário tesoureiro e, a partir de 1788, como secretário da Academia das Ciências de Lisboa.
Refugiou-se em Londres entre 1795 e 1801, o que acabou por se tornar altamente benéfico para a sua carreira como cientista. Em Londres, registou-se um momento de verdadeira explosão de um saber acumulado que se revela na participação em atividades e publicações da Royal Society e da Linnean Society e no contacto próximo com Joseph Banks. A atualização e a modernidade científica do pensamento Correia da Serra são testemunhadas pelas suas novas incursões nos domínios da geologia e, sobretudo, nos seus mais célebres trabalhos de botânica sobre o sexo das algas e a reprodução das criptogâmicas, nos quais se distancia da tradição dos sistemas de classificação de Linneu e desenvolve uma nova abordagem sistemática baseada no conceito de afinidade. Os seus interesses académicos foram, então, seguidos e estimulados por Dom Rodrigo de Sousa Coutinho, que aproveitava as informações e contactos de Correia da Serra para lançar a sua rede informal de apoios científicos para o conhecimento e modernização do Império, especialmente em território brasileiro. Numa carta que escreveu ao seu amigo William Withering, que ele conhecera em Lisboa, quando este realizou um estudo sobre as águas termais das Caldas da Rainha, estudo esse que ia a ser publicado pela Academia das Ciências de Lisboa, que é datada de 14 de junho de 1797, Correia da Serra confessa o seu desencanto pelo tempo perdido no seu país, e cito: "A botânica é agora a minha ocupação, particularmente a fisiologia vegetal e a afinidade natural das plantas. Penso que o meu tempo foi perdido em Portugal e teria sido melhor para mim ter vindo para a Inglaterra alguns anos antes." Fim de citação. As publicações científicas no domínio da botânica e o estabelecimento de uma rede de amizades e sociabilidades académicas prosseguiram na paragem seguinte do seu itinerário, agora em Paris, entre 1801 e 1802. E é aí que estabelece ligações com os mais importantes naturalistas franceses, de Candolle, Jussieu, Cuvier, de Lamétrie, entre outros, e, portanto, há um estreitar destas relações de sociabilidade científica. Foi em Paris que nos Annales du Muséum d'Histoire Naturelle, entre 1805 e 1807, publicou os seus mais conhecidos trabalhos botânicos no domínio da carpologia, do estudo das sementes e dos frutos. E na cidade, Luz manteve relacionamento amoroso com Esther de Lavigne, do qual resultaria o nascimento do seu único filho, Eduardo José. O séjour parisiense terminou quando Correia da Serra tinha 61 anos, idade madura com que partiu para os Estados Unidos da América, sendo acolhido em Filadélfia em 1812. Na sua bagagem intelectual trazia um conhecimento acumulado e uma experiência de vida passada entre cientistas e académicos denominada o que os seus confrades americanos nunca se cansaram de enaltecer. O seu papel na definição dos conteúdos curriculares da Universidade da Virgínia é prova inequívoca desse reconhecimento entre os seus pares americanos. Além da continuidade do trabalho académico e científico, iniciou em meados de 1816 uma tardia, porém muito significativa, carreira político-diplomática, sendo nomeado embaixador do Reino Unido, de Portugal, Brasil e Algarves em Washington. Exerceu esse cargo até finais de 1820. A vasta correspondência que manteve com Jefferson e que tem sido a merecedora de importantes estudos sobre esta fase quase final da sua carreira, nomeadamente os estudos de Léon Bourdon e de Richard Bill Davis, que tiveram uma reedição graças ao apoio e ao entusiasmo do nosso confrade Onésimo Almeida na Gávea Brown, nas publicações da Gávea Brown, e que foram recentemente, este recente é relativo, há cerca de 10 anos, traduzidos para português, também com o apoio da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento. Esta correspondência com o Jefferson, que é de facto uma correspondência riquíssima para o conhecimento de Correia da Serra. E, portanto, durante esta sua permanência, bem como as frequentes visitas à plantação de Jefferson no Monticello, demonstram a proximidade de formas de pensamento e a comunhão de princípios iluministas que ambos ajudaram a consolidar. Correia da Serra regressou a Portugal em 1821 e aqui já não há grande história para contar. Ele, no fundo, é uma história já de doença, ele ainda é eleito deputado às Cortes, mas de facto não tem grande atividade, mesmo na própria academia já não desenvolve qualquer atividade. Morreu em 11 de setembro de 1823, quando se encontrava em tratamentos nas Caldas da Rainha e, de facto, os seus concidadãos não puderam efetivamente compreender a dimensão universal do seu legado científico. Vou então passar a falar sobre estes anos de formação de Correia da Serra em Itália. Quando a família Correia da Serra foi forçada a deixar o país em 1795,
quando o Correio da Serra foi forçado a deixar o país em 1795, depois da fase de criação da Academia, quando partiu para Londres, ele acondicionou os seus papéis em caixas e, temendo que alguns deles pudessem suscitar atos de denúncia que agravassem a sua situação de exilado, pensando certamente nas condições de acolhimento quando regressasse ao país, pediu ao seu amigo Duque de Lafões que os protegesse e escondesse no Palácio do Grilo, que lhe servia como residência. Esses papéis mantiveram-se intactos e desconhecidos durante cerca de 200 anos. E quando a sua aquisição pela FLAD e posterior oferta ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em 1997, protegeu este riquíssimo, quando essa aquisição protegeu este riquíssimo espólio do infortúnio de uma dispersão em mãos privadas, abriu-se uma surpreendente mina documental que tem permitido esclarecer dados biográficos obscuros e, sobretudo, conhecer melhor a profundidade e a extensão de uma obra que teve reduzida circulação impressa. É também sobre estes papéis que vai incidir a minha atenção, reconhecendo aqui que o trabalho pioneiro foi desenvolvido por Maria Paula Diogo, que hoje aqui nos vai falar, Ana Simões e Ana Carneiro, que escreveram a biografia científica do Abade Correia da Serra, cidadão do mundo, e no qual tiveram a oportunidade justamente de trabalhar em larga medida e de reproduzir no site do Centro de História, de Investigação de História da Ciência e da Tecnologia, reproduzir alguns documentos que estão disponíveis para quem os queira consultar. E, portanto, o trabalho destas nossas colegas foi, de facto, crucial para recuperar a figura de Correia da Serra e a importância do seu trabalho científico. Também a edição que fizeram de manuscritos de Correia da Serra, os manuscritos sobre botânica, os escritos sobre botânica em particular, e os itinerários, enfim, geográficos de Correia da Serra, com um outro conjunto de textos que têm sobretudo a ver com as suas viagens filosóficas, quer em Portugal, quer também em Itália. Mas, na sua chegada aos Estados italianos, portanto, estes manuscritos são muito ricos, sobretudo para se perceber aquilo que é a fase inicial da carreira de Correia da Serra. Na sua chegada a Roma em 1757, a família de Correia da Serra estabeleceu-se em Roma, portanto, e a partir de 1760 em Nápoles, na sequência da retaliação dos Estados Papais a residentes portugueses devido à expulsão dos jesuítas decretada por Pombal. José Francisco regressaria a Roma para completar a sua formação religiosa, sendo ordenado padre em 1775. Foi em Nápoles que Correia da Serra adquiriu uma sólida formação, bem enquadrada no espírito intelectual, no clima intelectual, de um dos principais polos de criação e difusão do pensamento da ilustração europeia. A demonstração de um espírito atento e ávido de conhecimentos novos está bem patente na coleção de Zibaldone di Materia Diverse, entre 1767 e 68, portanto 15 anos quando a Correia da Serra escreve, ou 16, 17 anos, perdão, quando escreve estes textos, que Correia da Serra compilou entre março de 1767 e de 68. Esta miscelânea de textos e fragmentos oferece uma visão panorâmica dos interesses intelectuais diversos de Correia da Serra aos 16 e 17 anos, e devemos ao nosso querido confrade Ilírio do Amaral uma chamada de atenção em duas publicações que fez sobre justamente esses de Zibaldone e sobre outros textos de Correia da Serra deste período de juventude, onde ele mostra aquilo que é a essência da sua curiosidade científica. Sob a forma de apontamentos de leitura ou de simples transcrições de passagens que mais o cativaram, constatamos a atração por diversas obras da antiguidade clássica, sobretudo romana, merecendo destaque as suas leituras de autores como Plutarco, Ovídio, Juvenal, Lucano, Suetónio, Virgílio, etc. Igualmente presentes autores clássicos da poesia, teatro e filosofia do século XVII, nomeadamente Boileau, Corneille e Leibniz, alguns protagonistas das luzes europeias do século XVIII, de que são exemplos as obras de Feijó, Voltaire e Rousseau. São os apontamentos de alguém que lê as obras e que transcreve as suas impressões de leitura. Na mesma altura em que faz a compilação destes excertos e notas, nestes Zibaldone, Correia da Serra preparou um pequeno ensaio intitulado Método dei Studi, italiano, que está ali a cópia do exemplar existente na Torre do Tombo, e que é datado de 23 de agosto de 1767. Portanto, Correia da Serra tem 16 anos quando escreve este texto. É um texto de uma clareza de raciocínio exemplar, no qual o jovem José Francisco procura responder às perguntas que ele próprio formula. Quais as ciências a estudar? Com que ordem? De que maneira? Em que quantidade?
Fim de citação. E partindo do pressuposto de que o entendimento humano é muito limitado e não pode tudo compreender, e cito, porque uma pessoa só pode ser grande numa coisa e a universalidade é uma quimera, fim de citação, Correia da Serra considera indispensável fazer uma escolha relativamente ao principal objeto de estudo. Todavia, qualquer que seja a escolha, existe um método comum do qual faz parte o conhecimento adquirido pelo estudo da matemática, atendendo sobretudo à sua dimensão filosófica e propedêutica, ou seja, no que se refere à clareza e ao rigor, ou certeza, na demonstração das evidências. Igualmente relevante como metodologia comum do trabalho científico é a captação do mundo físico através da observação e da experimentação, fontes primeiras e essenciais do conhecimento. Correia da Serra revela especial apetência pelo estudo do homem em sociedade. Por isso é importante reconhecer, e cito, que os fenómenos da sociedade não são mais do que as complicadas consequências das constituições comuns a todos os homens, para que se possa conhecer o corpo social, as suas doenças, as causas dos seus fenómenos. E quando se tratar de estudar as nações e os impérios, explicar as causas do seu poder e da sua decadência. É esta visão global do conhecimento, também com propósitos políticos, que Correia da Serra nos apresenta. Finalmente, o seu método de estudo contempla o enquadramento dos fenómenos através do recurso à história, que permite a compreensão, e cito, do progresso do espírito humano. Eventualmente aqui alguma leitura de Condorcet. Outro dos seus manuscritos mais interessantes deste período napolitano, e também tratado por Elie do Amaral, é o Catalogue raisonné des voyageurs de ma bibliothèque, uma lista de livros de viagem que certamente Correia da Serra não possuía fisicamente, mas que se apropria enquanto livros de uma biblioteca ideal imaginada e desejada por um jovem de 18 anos, ávido de viajar, de conhecer a diversidade e riqueza do mundo natural e das civilizações que nele habitam, de atravessar e penetrar as margens de mundos por abrir. Aqui se desvenda a sua comunhão com o espírito enciclopédico inerente à composição de repertórios bibliográficos, abrangendo múltiplas áreas do conhecimento e dos saberes práticos. O inventário de livros era também uma forma de transmissão de conhecimento. Aquela lista era uma forma de ele transmitir o conhecimento que aqueles livros lhe permitiam obter, e não tanto um registro da propriedade individual dos livros. Isso era o que menos interessava. O gosto e a apetência pelas viagens, encaradas como fonte primordial do conhecimento, fica bem patente num diário em que relatou o passeio científico que durante 20 dias realizou, em abril de 1774, ao longo da costa da Ligúria, com o seu colega e amigo Jean de Maistre. O Journal d'une course en avril 1774 oferece um rico testemunho desta motivação de Correia da Serra para o desenvolvimento da investigação em história natural, revelando a forte interação entre o homem que viaja e a natureza que o acolhe. Este é um dos textos que foi publicado por Paula Diogo, Ana Carneiro e Ana Simões, num dos livros que reproduz manuscritos de Correia da Serra. Eu vou ter que passar um pouco mais à frente. Mas a propósito da orientação que ele imprimiu às suas reflexões de âmbito económico, que também estão presentes nestes relatos, nestas viagens, importa recordar o contacto próximo que certamente manteve com a obra e o magistério do economista napolitano António Genovesi. É o que todas as biografias apontam. Ele teria frequentado as aulas de Genovesi, uma figura cimeira do pensamento económico ilustrado europeu. Curiosamente, o nome de Genovesi não aparece no catálogo da sua importante biblioteca. A biblioteca de Correia da Serra, cuja lista, cujo catálogo está na Torre do Tombo, é uma biblioteca notável. São cerca de 1.600 títulos, em vários volumes, alguns dos títulos, de uma riqueza de obras de literatura, de história, de geografia, de matemática, das diversas ciências e também de economia e comércio. Pela minha formação, deixem-me que refira que entre os economistas políticos ilustrados que são citados na biblioteca de Correia da Serra, não está Genovesi, mas está Galiani, um outro italiano, e o seu célebre diálogo sobre o comércio, diálogo sobre o comércio de Blé. Está também o ensaio sobre a natureza do comércio em geral de Cantillon, um texto notável publicado postumamente de meados do século XVIII. O fomento da indústria popular, o discurso sobre o fomento da indústria popular de Campomanes, a administração das finanças da França de Necker, ou os discursos políticos de David Hume, ou ainda, e isto é que é espantoso, a fábula das abelhas de Mandeville, e permitam-me que destaque, certamente percebem porquê, a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. Alguém que lê a teoria dos sentimentos morais de Adam Smith é para mim um herói de todos os tempos. E, portanto,
Correia da Serra tinha uma exemplar da teoria dos sentimentos morais de Adam Smith. Não tinha a riqueza das estações, mas tinha ele. Ele desafia o leitor contemporâneo a uma admiração enfática desta curiosidade intelectual tão bem patente numa biblioteca tão espantosa. Refira-se a este propósito que a Biblioteca de Correia da Serra, que ficou guardada no Palácio do Grilo quando ele foi para Londres, terá sido vendida, é uma hipótese que aqui sugiro, terá sido vendida em 1975, quando a família Lafões, por razões diversas, se desfez de alguns dos seus bens. Os papéis ficaram, na altura, também na posse do antiquário livreiro, que se desfez de alguns deles, e o grosso desses papéis, graças à FLAD, está hoje na Torre do Tombo. Mas a biblioteca, esta biblioteca que estou aqui a fazer referência e que nós hoje apenas conhecemos pelo seu capital, estará hoje dispersa pelo facto de ter sido muito provavelmente vendida no estrangeiro em 1975. Comprovado ou não o conhecimento direto com Genovese, o certo é que encontramos no espólio do Correia da Serra testemunhos indiretos que permitem corroborar a influência que colheu do autor napolitano. Um desses testemunhos é dado por uma carta datada de 5 de janeiro de 1771, que ele recebeu de um seu amigo, Francisco Vega, no qual este lhe solicita uma contribuição para uma nova revista literária italiana, cujo primeiro tomo seria dedicado a Genovese. E esse convite é motivado pelo, e cito, pelo amor que Correia da Serra dedica às ciências e a Genovese. Fim de citação. Razão de sobra que dispensaria qualquer esforço adicional de justificação do pedido apresentado. Portanto, os italianos convidam Correia da Serra para escrever sobre Genovese. Um outro documento comprovativo desta proximidade não explicitada de Correia da Serra a Genovese é um ensaio de 34 páginas, existente na Torre do Tombo, intitulado La filosofia della sussezione, ossia discorso filosofico sulla natura e gli effetti della sussezione dei beni. Apesar de não estar datado, este texto terá provavelmente sido escrito nos anos finais da sua estadia italiana, ou seja, entre 1775 e 1777, fazendo de fé, numa referência final do texto, em que Correia da Serra procura desculpar-se de eventuais imprecisões, e cito, com os limites da sua pouca idade e saber. Portanto, é pouco provável que ele escrevesse este texto numa idade mais madura. Ele tem sido dito que, apresentado como um texto com a tese que ele teria apresentado em 1787 para a sua formação em Direito Canónico. A tese nada tem de Direito Canónico e é um texto que é claramente um texto de juventude de Correia da Serra. Na primeira parte deste ensaio, ele apresenta considerações genéricas sobre os princípios do direito das sucessões, e eu vou-vos poupar a essa descrição. Mas é na segunda parte deste tratado, deste texto, dedicado ao tema dos efeitos da sucessão, que revela o sentido essencial, que Correia da Serra revela o sentido essencial da sua reflexão. Para Correia da Serra, os efeitos dos regimes de sucessão, direito sucessório, que estamos a falar, na indústria, comércio e população, decorrem da situação de estabilidade da legislação relativa a tais regimes, sendo que serão tanto maiores os efeitos, quanto maior certeza existir sobre a constância da aplicação da lei. Na argumentação que desenvolve, expressa o motivo de ambição, palavra dele, que é estimulada pela segurança da sucessão, e refere os efeitos daí decorrentes no crescimento do comércio e da indústria. E conclui destacando o acréscimo da felicidade e de comodidades, de novo palavras dele, que resulta, esse acréscimo, para a população como consequência da estabilidade das leis sucessórias. Ora, é justamente na forma como convoca os conceitos de ambição, felicidade e comodidades que é possível antever um diálogo provável entre Correia da Serra e Genovese, que fez desses conceitos, ele, Genovese, a matéria-prima fundamental na construção do seu discurso sobre a economia civil. A ambição ou interesse individual e a felicidade coletiva são, afinal, as questões principais que prendem Correia da Serra a uma análise jurídica e filosófica dos efeitos dos processos sucessórios de transmissão da propriedade. A análise mais cuidadosa destes manuscritos da fase italiana de Correia da Serra é fundamental para se perceber o percurso que vai desenhar e o programa de trabalhos que vai conceber, com a ajuda de outros protagonistas emanados dos mesmos princípios, Lafões, Vandelli, seguramente, que ele vai conceber para a Academia das Ciências de Lisboa. Foi esta uma fase decisiva para a construção desta tal visão inspiradora de Correia da Serra sobre o que deveria ser a Academia das Ciências. E é este o segundo ponto que irei aqui abordar. Em correspondência com Frei Manuel de Senaco, que o havia apoiado na instalação como prelado
em paróquias da Diocese de Beja, designadamente em Serpa e em Moura, quando o Correio da Serra vem de Itália em 1777, e antes de se estabelecer na Quinta do Grilo e antes de criar a Academia das Ciências. Portanto, vindo de Nápoles, a Correio da Serra, em carta a Cenáculo, dá conta das diligências de criação da Academia das Ciências, até com uma designação, curiosamente, com uma designação mais abrangente. Diz ele nessa carta a Cenáculo, de 14 de dezembro de 1779, portanto 15 dias antes da criação da Academia. Daqui a muito pouco poderei mandar a Vossa Excelência os estatutos da Academia das Ciências, Letras e Artes. As Letras e Artes ficaram pelo caminho depois nos estatutos. De que Vossa Excelência se dignará ser um dos principais ornamentos. Julgo que olhará para este estabelecimento como a única tábua a que nos propomos pegar neste naufrágio. E continua neste tom, algum desolamento do estado do país e a importância da Academia para retirar o país desse naufrágio. O objetivo da missiva é, fundamentalmente, o de testemunhar gratidão e reconhecimento dos méritos ao seu mentor, Cenáculo. Atitude que ele manteve em cartas que lhe dirigiu nos meses de agosto e outubro de 1780, já com a Academia em funcionamento, quando reportou o projeto de publicação dos documentos inéditos da história portuguesa, por exemplo. As queixas ganham um tom acrescido 2 anos mais tarde, depois da Academia ter recebido renovados privilégios de impressão, entre os quais se destaca o da publicação dos almanaques anuais, contendo informação relevante sobre o mapa civil e literário de Portugal. E, portanto, nestes desabafos do Correio da Serra são frequentes ele, ao Cenáculo, dizer, no fundo, que há um clima, estou a citá-lo, o clima moral é rígido e destemperado, as produções úteis só crescem em estufas, como os ananases na Europa, e assim como eles custam muito e não chegam a perfeito sabor. Portanto, estas metáforas botânicas que ele gosta muito para se referir ao cuidado que era necessário manter em estufa, no fundo, neste caso, as ideias que fariam da Academia das Ciências uma grande instituição. Contrariamente à informação às vezes veiculada, Correia da Serra não foi o primeiro secretário da Academia. Esse cargo e honra coube ao 6º Visconde e 1º Conde de Barbacena, Luís António Furtado de Mendonça e Faro, e ele foi vice-secretário eleito em janeiro de 1780, foi também tesoureiro interino em maio de 1780. Tornar-se-ia secretário, às vezes dito como secretário perpétuo, mas não é essa a figura com que aparece nos registros das atas da Academia. Ele foi feito secretário da Academia em 1788, quando Barbacena foi nomeado governador de Minas Gerais, após ter feito um curto interregno de 2 anos, 86 e 87, em que de novo viajou por França e Itália, onde finalizou em Roma a sua formatura de Direito Canónico e onde visitou outras cidades, onde obteve, de resto, também diplomas de reconhecimento como membro da Real Academia Florentina. O documento original está na posse do nosso querido confrade António Valdemar. Esse documento confirma a sua entrada na Academia Florentina, mas também na Academia Etrusca. Portanto, houve 2 anos, antes de ser secretário da Academia em 88, que ele viajou de novo por Itália, por França, ao que se diz também já antevendo algum tipo de perseguição de natureza inquisitorial que pudesse, ou política que o pudesse atacar. A nomeação como secretário da Academia em 1788 coincide com o arranque mais expressivo da atividade editorial da Academia, verificando-se a publicação dos primeiros tomos de cada uma destas séries. Portanto, ele é secretário em 88 e em 88 são publicadas as Memórias de Agricultura premiadas. Em 89 1789, inicia-se a publicação uma das mais importantes coleções da Academia, as Memórias Económicas para o Adiantamento das Artes, da Agricultura e da Indústria. Em 1790 inicia-se a publicação dos livros inéditos de História Portuguesa. Em 92, a publicação das Memórias de Literatura Portuguesa. Em 93, publica-se o primeiro e único volume do Dicionário de Língua Portuguesa, a letra A, uma história que todos bem conhecemos. As Memórias da Academia a publicação só se iniciaria mais tarde. Mas é neste período em que ele é secretário que as grandes coleções de Memórias da Academia têm a sua impressão. Correia da Serra foi um dos principais promotores da investigação ilustrada sobre questões económicas, visando um melhor conhecimento das condições para a utilização eficiente dos recursos naturais e promover o crescimento económico. Isso é visível nos textos que ele escreveu no discurso preliminar das Memórias Económicas, e a mesma atitude que ele tem em relação ao conhecimento do país e ao conhecimento do reino é visível nos textos também, vou passar à frente, não há muito tempo para isto, nos textos que ele produziu para a edição dos livros inéditos de História de Portugal.
Estes textos impressos, na abertura destas coleções, constituem uma singela amostra do que foi a sua intensa atividade como académico, interessado em dinamizar a vida científica da academia, conforme se constata pela lista que apresentou na conta dos meus estudos e resumo das memórias que tenho lido. É um outro manuscrito existente na Torre do Tombo e que é de facto um manuscrito onde Correia da Serra lista os textos que apresentou na academia durante 5 anos, portanto entre 1780 e 1785 sensivelmente. Fica por explicar o enigma de estes textos não terem sido publicados nas coleções de memórias que ele próprio dinamizou. Dava a entender que ele dava preferência aos outros autores e não ele próprio, mas o que é um facto é que estes textos ficaram em estado de manuscrito e não viram publicação. É um conjunto de textos reveladores do caráter abrangente, pluridisciplinar e integrado dos seus estudos, cujo conteúdo vou apresentar de forma sumária e vou dispensá-los de uma leitura muito exaustiva, mas eu acho que vale a pena ver pelo menos os títulos destas memórias que ele escreveu nestes primeiros anos de atividade na academia, que mostra que ele não foi apenas o secretário, não foi apenas o promotor das publicações, foi alguém que escreveu sobre os temas que a academia se interessava nestes primeiros anos. A memória económica sobre o croton tinctório das nossas províncias meridionais. É sobretudo no Alentejo que ele viaja e que ele conhece. E é no fundo a descrição, é só para vos dar o exemplo, é a descrição de uma planta da qual se extrai uma tinta azul, que ele considera que em nada era inferior ao tournesol francês. E ele diz, cito, muito capaz de ser um objeto de comércio para o nosso reino e um socorro para os pobres dos lugares onde ele se produz. O meu gosto será completo se as artes em Portugal puderem tirar proveito de uma planta de que as ruínas dos edifícios e os lugares áridos estão cobertos e que a sua abundância e suposta inutilidade têm feito até agora desprezável. É sempre este o tom do Correio da Serra. É a ciência, neste caso a botânica, o conhecimento das plantas, para a sua utilização económica produtiva. Este e outros textos, repito, foram já publicados nas memórias, no conjunto de memórias de Correia da Serra, que Ana Carneiro, Paula Diogo e Ana Simões publicaram há uns anos. Observações sobre os monumentos antigos do nosso reino relativamente à história das artes em Portugal. É uma história da arquitetura antiga em Portugal, sobretudo uma vez mais no Alentejo, que ele faz esta descrição. A memória sobre a cultura dos prados artificiais em Portugal. Uma vez mais, não vale a pena importarmos sementes de França, o sanfeno, outras plantas, porque nós temos entre nós, e o caso da luzerna também, porque temos plantas que podem servir os mesmos propósitos e podemos ter pastos para o nosso gado com plantas que conhecemos bem. E sobre isto ele tece considerações sempre a propósito. A memória sobre a pozolana da província da Extremadura, que era, digamos, há um tipo de terreno argiloso semelhante àquele que existia em Itália, que é um terreno argiloso impermeável, de origem vulcânica, e que ele reconhece na costa, na zona da raia fronteiriça entre Portugal e Espanha, e que poderia ser utilizada também como, digamos, estes terrenos, no fundo, xistos ferruginosos também existentes no Alentejo, se poderiam ser utilizados em alternativa a outros terrenos argilosos que eventualmente necessitariam de alguma importação. Memórias sobre inscrições sepulcrais romanas, observações sobre a estrutura física das 3 províncias meridionais do nosso reino. E é muito interessante a forma como ele faz esta descrição física do território, sobretudo no Alentejo e Algarve, e ele diz coisas tão espantosas como estas. Eu procurei indagar qual foi a série de operações, de sucessos e revoluções com que a natureza formou Portugal. E a história da pátria começou a meus olhos não com a origem dos povos que a habitaram, mas com a origem e nascimento dessa mesma natureza. E, portanto, no fundo, a história dos povos e a geografia humana pressupõe uma geografia física e um conhecimento do território que ele se propõe fazer. A memória sobre os princípios que dirigiam a administração da justiça nos primeiros séculos da nossa monarquia. As observações sobre uma jornada na província do Alentejo em maio e junho de 1785. Além destes 8 textos, e que eu aqui passo muito rapidamente, o espólio manuscrito de Correia da Serra conserva ainda outros textos que possivelmente foram preparados para apresentações na academia. E são eles memórias para uma obra sobre as origens, a natureza e o espírito das leis em Portugal,
observações económicas sobre a província do Alentejo. O Alentejo está sempre muito presente em Correia da Serra. Pensamentos sobre a formação física e a reprodução dos seres organizados do reino vegetal e animal. Lembranças para se utilizar dos areais em Portugal e para o progresso da ciência e da agricultura. Sobre memórias sobre os primeiros povoadores de Portugal. Observações sobre o mapa de comércio. Mas também se interessou pela língua, materiais para um glossário português. Uma carta sobre a crise das vinhas de azeitão e sobre os modos de as desenvolver. Um plano de lotaria para financiar as atividades da academia, se calhar um tema que vamos ter que retomar da Correia da Serra, e também reflexões sobre temas de finanças públicas. Eu vou-vos poupar aos apontamentos, o texto ficará depois mais longo e disponível para quem o quiser consultar. Estas 18 memórias de Correia da Serra, listadas nos seus manuscritos, algumas das quais, repito, publicadas graças ao trabalho fantástico que as nossas 3 colegas têm feito em torno da figura de Correia da Serra, estas 18 memórias, dizia eu, que ele preparou para serem apresentadas na Academia, revelam bem a natureza abrangente e enciclopédica dos seus interesses em diversas áreas científicas: história natural, geologia e botânica, em história da legislação e jurisprudência, em geografia física e humana, em história literária e artística, em economia e comércio, na estrutura da língua portuguesa. O programa de estudos e de indagação científica de Correia da Serra serve como um modelo inspirador da instituição de que ele foi, de facto, membro fundador. Escreveu ainda sobre a história da própria Academia, mas sobre isso vão falar os autores da terceira comunicação, José Alberto Silva e Fernando Figueiredo, quando vão apresentar alguns destes textos inéditos, um deles de Correia da Serra. E preparou também diversos textos de requerimentos para salvaguardar os privilégios da impressão da Academia. Não vale a pena entrar aqui nesses detalhes. Mas, para além desta preocupação com o lado científico da atividade da Academia, ele procurou-se também na salvaguarda da memória da instituição, numa outra dimensão essencial: o do reconhecimento do mérito e do valor de alguns dos seus membros, nacionais e correspondentes, de quem traçou os elogios históricos. Apesar de também nunca terem sido publicados, conservam-se no espólio à guarda da Torre do Tombo, estes elogios constituem um testemunho notável sobre o modo como Correia da Serra entendia a sua função institucional na Academia. Deixar na penumbra os méritos próprios, de forma magnânima e sem falsa modéstia, para fazer realçar os contributos de figuras muito relevantes na história dos primeiros anos da Academia. Portanto, caríssimos confratres, quando nós discutimos a oportunidade ou não de fazer os elogios históricos, vejam o exemplo que nos deixou Correia da Serra sem que eles tenham sido publicados, exceto um: o elogio do Sr. Marquês de Angeja, o elogio de António Domingos do Paço, o elogio do Marquês de Penalva, o elogio histórico do Sr. Conde de Vimieiro, o elogio histórico do Sr. Benjamin Franklin, o elogio do Sr. João de Loureiro, o elogio do Sr. Frei José Maine, o elogio do Sr. Principal Mascarenhas e do Sr. José de Mel Braina. Todos estes textos existem, manuscritos, nunca foram publicados, à exceção do elogio de Benjamin Franklin, que há uns anos a FLAD publicou e com o qual eu vou terminar esta minha apresentação. Para terminar esta apresentação dos escritos que consubstanciam a visão inspiradora com que Correia da Serra dotou as atividades desenvolvidas pela Academia das Ciências nos seus anos iniciais. Estamos a falar do Correia da Serra antes de ir para Londres e antes de ser o grande cientista que se revelou nas memórias das Transactions da Royal Society e da Linnean Society. Mas, portanto, antes para a apresentação destes escritos que consubstanciam, repito, a visão inspiradora com que Correia da Serra adotou as atividades desenvolvidas pela Academia das Ciências de Lisboa nos seus anos iniciais, foco agora a atenção num desses elogios que escreveu no período mais intenso da sua carreira como secretário da instituição, o elogio a Benjamin Franklin. Por interposto elogiado, Correia da Serra procede a um elogio da forma de fazer ciência que estimava como útil, começando por destacar a dificuldade de reconhecimento da valia da obra de Franklin em Portugal, se para o efeito não estivesse constituída, e vou citar, a Academia das Ciências de Lisboa, a Confederação Geral dos Indagadores da Natureza. Ele chama a Academia das Ciências de Lisboa este nome fantástico que é Confederação Geral dos Indagadores da Natureza. Eu não vou propor que a nossa Academia mude de nome, mas é interessante a forma como Correia da Serra considerava a sua instituição. Um eufemismo de facto curioso com que se refere à Academia e ao seu papel na ligação, e cito de novo, com os que nas outras nações se acham à frente das luzes e do saber. Fim de citação. Enaltece o espírito curioso e multifacetado de Franklin, compensando em observação e indagação empírica a menor profundidade de conhecimentos teóricos.
Destaca naturalmente as descobertas pioneiras da eletricidade, lamentando que os seus méritos e a intuição de inventor não tenham sido prontamente reconhecidos pelas sociedades científicas internacionais mais relevantes, designadamente pela Royal Society. Numa apreciação de conjunto que configura traços de valorização autobiográfica, Correia da Serra elogia Franklin pela opção de não deixar obra em livro acabado, nunca escreveu um livro, apesar da sua reconhecida tarimba de impressor, ele, Franklin, privilegiando pensamentos soltos sob a forma de recomendações práticas. Era este também o estilo que Correia da Serra reclamava para si. E citando este elogio de Franklin, ele diz que os textos de Franklin são cartas familiares em que conta as suas experiências e anuncia as suas ideias como quem faz uma coisa muito indiferente e que o diverte. E um desejo de voltar tudo para a utilidade dos homens se vê posto em exercício em qualquer lugar que ele caiba. E não é só o que toca à eletricidade que o Dr. Franklin tratou deste modo. Nenhum só livro há deste autor, porque as ciências para ele foram ocupação e companhia, não profissão. Fim de citação. Refere igualmente a riqueza política e a experiência militar de Franklin, mas vou deixar isto de lado. Foi desde os primeiros escritos da juventude, passados entre Roma e Nápoles, Correia da Serra pugnou pelo cultivo do conhecimento científico com as limitações próprias de quem não pode abarcar todas as espécies do saber, por maior que seja a curiosidade dos praticantes. E esse conhecimento deve ser praticado com duas seguras convicções fundamentais. Em primeiro lugar, a vantagem de não se acantonarem os domínios do conhecimento em compartimentos estanques, abrindo diálogos frutuosos entre as ciências naturais, as ciências do homem e sociedade, a história, a literatura e as línguas. Em segundo lugar, a ideia de que as ciências provocam, e aqui é o elogio de Franklin, divertimento, ocupação e companhia, como pretendia Franklin, relativamente às quais deve prevalecer, e cito, um desejo de voltar tudo para a utilidade dos homens. Ou seja, erguer a bandeira da mensagem contida no lema da Academia. Vou mesmo terminar. Na carta que escreve a Jefferson, depois de ter sido nomeado ministro plenipotenciário do Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarve em Washington, em 1816, Correia da Serra agradece sensibilizado o testemunho da amizade americana. Apesar de não ter ficado especialmente emocionado, pois o que mais o preocupava era terminar a redação do seu curso de botânica. Portanto, ficamos a saber que algures ignoto paira o rascunho desse manual de botânica de Correia da Serra, incompleto, mas que deverá alguma coisa existir. Queixa-se do reumatismo, que não permitiu a sua pronta deslocação para Washington, e refere a grande novidade de ter recebido de Paris uma amostra de cimento impermeável com o seu pensamento nas cisternas para guardar vinho. É este o Correia da Serra no seu melhor estilo. Respeitador das instituições, inexcedível na gentileza para com o seu amigo Jefferson, e um cientista curioso até morrer. Quando agradece a nomeação para embaixador, ele fala do cimento para as cisternas de vinho. Jefferson dizia que não tinha conhecido ninguém que tanto sobre tantas coisas soubesse. E Correia da Serra confessava que o que mais gostava de fazer nessa carta é ler e andar a pé, qual caminhante em busca permanente do saber. Confessemos a nossa inveja de Correia da Serra por nem termos o tempo que desejaríamos para ler e andar a pé. Obrigado. E agora passava a palavra à professora Maria da Pau Diogo, vai continuar a encher com coisas que eu não sabia sobre Correia da Serra. Muito obrigada. Eu vou ficar um bocadinho de lado, porque eu penso que não me veem se eu ficar aqui de trás. Então, o que eu tenho que passar? Bom, eu começaria por agradecer também o convite que nos foi feito. Estou eu aqui, mas de facto o trabalho, como o Presidente da Academia muito simpaticamente já referiu generosamente, foi feito ao longo de cerca de 30 anos por mim própria, pela Ana Isabel Simões e pela Ana Carneiro, e portanto o que eu vou apresentar aqui, o título era um pouco, obviamente, excessivo, mas o objetivo era mostrar precisamente a ideia de um pensamento unitário que nós encontramos em Correia da Serra, quer analisemos os seus trabalhos de caráter histórico, quer analisemos os seus trabalhos na área da botânica e na área da geologia.
e daí a história, a botânica e a geologia na área, na obra de Correia da Serra. Portanto, como já aqui foi dito, Correia da Serra viveu constantemente em viagem, portanto, a sua vida é de facto uma grande itinerância. Nós vimos que, de imediato, na sua infância, ele viveu uma parte significativamente do seu tempo em Itália. Com 26 anos regressa a Portugal, onde permanece até 1795, ano em que vai para Londres. Vive na capital inglesa durante 6 anos, viaja depois para Paris e em 1812 desloca-se mais uma vez para os Estados Unidos da América, de onde regressará em 1821 e, portanto, dos seus 72 anos de vida, só 26 é que foram realmente passados no nosso país, o que faz dele um caso quase extremo daquilo que nós normalmente designamos como um estrangeirado. Aquilo que é comum, e eu não irei repetir porque o José Luís Cardoso já o referiu, o que é comum em todas estas viagens é de facto por trás estar sempre uma perseguição. Correia da Serra começa a ir com os seus pais para a Itália devido a um problema que tem a ver com precisamente a ideia de serem cristãos novos. Quando está em Inglaterra, quando está depois em Portugal, vai ter um problema essencialmente com o Pinamanique, que também já é aqui indicado, através das suas ideias liberais e especificamente por ter acolhido um girondino de animação, o Brussonnet. Vai depois precisamente para Londres, onde está a fazer o seu trabalho de botânica, quando é novamente recordado de problemas inquisitoriais pela família Ponte de Lima. O embaixador português em Inglaterra era precisamente essa família e houve novamente o recrudescimento de suspeitas em termos inquisitoriais. Desloca-se para a França. Em França acaba por ir para os Estados Unidos devido ao problema precisamente com as invasões francesas, portanto, embora seja apócrifo, diz-se que Correia da Serra se recusou a assinar um documento que lhe teria sido proposto por Napoleão, e, portanto, há aqui um elemento comum que passa por todas as suas itinerâncias e que tem a ver precisamente com esta ideia de perseguição. Da errância geral de Correia da Serra, que obviamente nós normalmente pontuamos por estes grandes momentos, Portugal, Londres, Paris e Estados Unidos, mas de facto, mesmo quando estava em determinados sítios, a Correia da Serra, e precisamente a última citação do José Luís foi particularmente feliz nesse sentido, gostava muito de andar. E, portanto, é muito comum nós termos da parte dele descrições que são feitas ao longo de viagens muitíssimo mais pequenas, obviamente, mas que são marcantes do seu trabalho. Numa delas, que também aqui já foi focada, portanto, realizada em 1774, no mês de abril, o jovem Correia da Serra, que se encontrava nessa altura a viver em Itália, com o seu amigo e futuro médico Jean de Mestre, fazem uma viagem ao longo, precisamente, da costa da Ligúria, registando as suas observações neste diário, que é um diário riquíssimo. Eu aqui vou só fazer alguns apontamentos, mas que é extremamente interessante. Trata-se de um manuscrito de 28 folhas, está escrito em francês, e tem um anexo, que é o Indexi Minerali, de 2 folhas, em que são enumerados, num total de 150 itens, os minerais, as plantas e os animais identificados ao longo desta viagem. A viagem dura 20 dias, entre 4 e 14 de abril, levando-os por vários locais, como estes que vocês podem aqui ver. Portanto, esta é a viagem que ele faz e ali em destaque está uma viagem mais pequena que faz dentro desta viagem, portanto, vai de Roma a Paulo, Civitavecchia, a Lumiere, as planícies de Tofa, regressam depois por Civitavecchia para então se dirigirem a Corneto, Livorno, Pisa, retornam a Livorno, passam por Porto Ferraz, na ilha de Elba e finalmente retornam a Roma, o seu ponto de partida. O diário mistura as características tão diversas de um caderno de notas de campo e um relato de literatura de viagens. Nela, impressões pessoais e referências às emoções convivem com observações científicas e considerações económicas, num todo subordinado à ideia mais geral da reunificação do homem com o meio natural e com a própria natureza. Reflexões teóricas e apontamentos científicos são ocasionalmente interpretados
por notas sobre incidentes do cotidiano da viagem. Por exemplo, uma tempestade assustadora, umas estelagens de qualidade extremamente duvidosa, noites passadas mal dormidas devido ao coachar das rãs, ou ainda comentários sobre, por exemplo, os muitos padres de Cabo Morto, tudo gente inútil, na opinião de Correia da Serra. É de salientar que este primeiro estudo de campo congrega em si todos os núcleos de investigação futura de Correia da Serra, e é por isso que ele constitui de facto um documento muito interessante, porque não é só o documento em si, é aquilo que ele potencializa no futuro da obra de Correia da Serra, e que se foi gradualmente especializando em textos que não têm esta abrangência, mas que aqui já estavam no fundo em termos embrionários. Em primeiro lugar, a botânica, onde as suas contribuições revestiram da maior importância, especialmente no plano da investigação fundamental. Num lugar mais secundário, a geologia, que esteve de início associada à geografia para depois se vir a associar à botânica, e finalmente a história, que constituiu sempre uma das suas grandes preocupações. Para Correia da Serra, e aqui já foi dito, a história dos países só ficaria completa se contemplasse, a par dos aspectos políticos e religiosos, a história natural, que em última análise influiria de forma determinante no modo de ser dos povos e das regiões. Em ênfase na economia e nas suas implicações no contexto da política, é um dos aspectos mais interessantes também deste diário, e uma das mais convincentes provas da relação estreita e de afinidade intelectual, aqui também já indicada, que uniram Correia da Serra a António Genovesi. E isto fundamentalmente a propósito, e tem uma parte bastante considerável do texto, a propósito do Estado Papal e da economia de impostos do Estado Papal, que é bastante relevante e que nós daqui também não teremos tempo de ver. Um segundo aspecto, não menos relevante deste diário, embora eventualmente menos explícito, são os comentários e reflexões no âmbito da história natural que indiciam as futuras teses defendidas por Correia da Serra. Assim, a dada altura, o abade faz um comentário muitíssimo interessante e contrário à concepção liniana, então corrente, acerca das semelhanças entre duas espécies, um do reino animal e outro do reino vegetal, antecipando, de algum modo, a sua tese sobre a obediência da natureza a um só plano e sobre o papel dos naturalistas no revelar das afinidades, das semelhanças, como também já aqui foi referido, entre espécimes pertencentes a reinos diferentes da natureza através do uso do método comparativo. Mais à frente, ao referir-se à capital da ilha de Elba, por exemplo, e às suas salinas pantanosas, juntamente com as minas de ferro, Correia da Serra refere-se ao peso do ambiente na aquisição de características específicas por parte de animais e plantas, tema que explorará em profundidade posteriormente. Ele diz, por exemplo, o ferro domina a ilha e encontram-se efeitos da sua ação em todos os reinos da natureza e até em répteis e peixes que adquirem a sua cor. Portanto, há aqui, de facto, uma porosidade entre estes elementos que fica muito claro nestas observações. Em suma, o Diário de 1774 aponta já para a visão unificadora do natural e do humano que caracteriza a postura epistemológica de Correia da Serra e a importância concedida à observação e à coleção, que dará lugar no futuro a relatos mais sofisticados que integrarão interpretações ousadas, assim como explicações de tipo causal. Aqui começa por ser, de facto, um pouco mais neo-aristotélico, poderíamos dizer assim, e centrar-se essencialmente na observação. 2 anos depois da digressão com Demestre, portanto em 1776, Correia da Serra, então já ordenado padre, faz uma outra viagem, aparentemente muito mais breve, acompanhada por um outro membro do clero, e nós temos aqui a referência, trata-se também de um registro em francês, com as observações da história natural no património de São Pedro, que faz com o abade Chaupiu, constituindo um manuscrito de 10 páginas, aparentemente inacabado. Aliás, como o José Luís referiu, há muitos trabalhos inacabados de Correia da Serra, que tem muito a ver também com a sua personalidade e depois as consequências desta personalidade algo dispersa por vezes em termos dos trabalhos, num tom muitíssimo diferente do anterior, portanto não temos aquela miscigenação de abordagens, trata-se sim de quase um relatório com uma descrição característica de um trabalho de campo, de geologia, muito objetivo, muito detalhado e muito técnico. O seu interesse para nós reside no facto de revelar precisamente este progressivo apuramento na forma como se faz a observação e se transcreve essa observação.
no sentido de dar rigor, minúcia e que é essencial depois para o trabalho de definição de novas hipóteses. Em 1777, Correia da Serra viaja para Portugal, desembarca em Cádiz a 27 de março, a caminho de Serpa, como também já aqui vimos. Muito provavelmente tencionava escrever notas e reflexões no âmbito histórico-natural ao longo de todo o percurso, mas apenas chegou até nós a primeira parte deste relato. E que nós temos aqui as observações feitas ao longo do percurso de Espanha e de Portugal. Número 1, viagem de Cádiz a Serpa, 1777. Portanto, trata-se mais uma vez de um texto inacabado, com 9 folhas, em que o abade descreve de forma muitíssimo crítica a paisagem humana e os usos da região espanhola. O que nos parece relevante assinalar neste breve escrito é o reafirmar, por um lado, do interesse per se no ato de escrever. Não parece haver uma razão específica para fazer aquele tipo de descrição, mas sim o interesse na descrição em si própria, enquanto elemento metodológico, e o que vê, e por outro lado, o registro simultâneo da natureza e dos homens, entendidos como uma unidade global, indissociável e caracterizadora de uma dada região. De retorno a Portugal, como já vimos, o trabalho de Correia da Serra, há aqui está trocado aquele diapositivo, eu já volto a ele, trabalha ao serviço da Academia das Ciências e recupera precisamente esta abordagem dual do espaço. Portanto, e cito novamente o que o José Luís Cardoso já indicou: a história da pátria começou, a meus olhos, não com a origem dos povos que a habitaram, mas com a origem do nascimento dela mesma. São paradigmáticos desta visão várias obras, das quais as observações e formação e estrutura física das 3 províncias meridionais do nosso reino e as observações feitas numa jornada pela província do Alentejo em maio e junho de 1785. Escritos ambos em português e apenas com a diferença de um ano, debruçam-se o primeiro sobre questões geológicas e o segundo sobre aspectos históricos. A descrição do teatro físico no âmbito da geologia constitui depois para Correia da Serra o primeiro passo para a compreensão da história de Portugal, e neste caso da região alentejana. Descrever as serras e os rios, a composição mineralógica dos solos, os fósseis nelas visíveis, são, pois, o objeto principal desta memória. Em termos das suas interpretações geológicas, Correia da Serra pauta-se por uma teoria vulcanista, com apontamentos que parecem apontar para uma visão catastrofista, nomeadamente quando se refere aos antigos sucessos e revoluções da natureza e aos grandes movimentos do globo. Em termos gerais, poder-se afirmar que a origem do vulcanismo de Correia da Serra está em Buffon, que ele conhecia bem também do ponto de vista da botânica, embora precisamente nas vertentes que Buffon não explorou, e portanto o vulcanismo e o catastrofismo. E também muito em Ferber, portanto um vulcanista deste período muito conhecido, que efetuou estudos geológicos em Itália, e portanto provavelmente Correia da Serra terá contactado cedo com a obra de Ferber, e de facto Correia da Serra cita ambos, Buffon e Ferber, com grande familiaridade, o que mostra de facto que nos seus trabalhos portanto, segue esta linha e afasta-se completamente portanto, de um tipo de descrição muito comum também em termos de um relato bíblico. A Correia da Serra completa o estudo anterior com outro sobre o Alentejo, muito mais de cariz histórico, e que essencialmente se baseia em espólios do Castelo e do Cartório de Avis, do Cartório da Serra de Ossa e do Cartucho de Évora. Estes manuscritos permitem compreender precisamente o interesse de Correia da Serra pela análise histórica, entendida como complementar do seu trabalho naturalista e por isso com ele partilhando um mesmo modelo. E isto é particularmente interessante, eu sou historiadora de raiz e, portanto, ao ler a forma como o Correia da Serra descreve a metodologia histórica, nós percebemos que ele está claramente a aproximar da história positivista, portanto, a ideia de que o observador não é o elemento fundamental, mas sim aquilo que se observa, portanto, o despojamento face à observação e, portanto, importa saber, efetivamente, quais são os passos que se dão para as ideias que se alcançam, mas o observador deve praticamente desaparecer. E isto mostra-nos também esta miscigenação do cientista quando olha para o trabalho no âmbito da história. Acrescem neste período, e estava fora precisamente
de ordem, as cartas que troca com Linneu e que nós temos ali, está aqui uma pequena coisinha em cima que eu não sei como tirar, portanto com Linneu, que mostram o seu apoio a Linneu, mas sempre de uma forma crítica, e nós já vamos ver como mais tarde se vai verificar este tipo de ideia mais crítica. Portanto, neste período de Estado em Portugal e na qualidade de académico, e não me vou prolongar muito sobre isto porque o José Luís Cardoso já se referiu, a agenda da botânica útil defendida por Correia da Serra e que voltará de forma muito intensa quando ele chega aos Estados Unidos, para, no fundo, que se insere na visão iluminista, como aqui vimos, que usa a razão e, por extensão, a ciência para alcançar a felicidade individual e a felicidade dos povos, e, portanto, temos vários manuscritos, aqui dois apenas que já foram citados, um sobre o chamado Croton tinctório, que tinha a ver com o tornesol francês, e o outro sobre os prados em Portugal. E, portanto, não irei debruçar-me sobre eles, mas essencialmente a ideia da importância que a ciência tem para o reconhecimento dos recursos naturais de um país e, portanto, para a riqueza desse mesmo país. Nesta altura, já é possível nós percebermos e construirmos um quadro da rede de Correia da Serra, em termos internacionais, não apenas para percebermos a extensão da sua capacidade de se inserir numa comunidade transnacional, mas também porque permite compreender a forma como o Abade a usa quando é forçado a fugir de um local para outro. Portanto, Correia da Serra faz de facto uso desta rede, não só para se deslocar, como também para encontrar nesses pontos âncoras que lhe permitam continuar a desenvolver o seu trabalho. Será, contudo, a Inglaterra, onde se refugiou, como já vimos, devido ao chamado incidente de Rossonnet, e precisamente com o apoio de Joseph Banks, seu irmão maçónico, e que faz parte da rede que atrás mencionámos, que Correia da Serra iniciará a sua carreira internacional como botânico, publicando trabalho nas Philosophical Transactions da Royal Society e nas Transactions da Linnean Society. Entre os naturalistas que privavam, contavam-se, para além de Banks, James Edward Smith, o primeiro presidente da Linnean Society, Richard Salisbury e Robert Brown, então um jovem botânico que Correia da Serra apresenta a Banks. Começava a desenhar-se o perfil do Correia da Serra como um naturalista apostado em promover ligações e contactos, cultivados dentro e fora das associações científicas às quais pertencia, como por exemplo a Linnean Society. É um Correia da Serra feliz, que vemos em Inglaterra, como se vê por este trecho. Resta-me agora falar de mim, portanto é uma carta, e sinto não poder dar-te uma ideia adequada da minha bem-aventurança. Não desejo outra vida, desejo só que ela dure. Oxalá pudesse eu recuperar os 18 anos minguados que passei na minha terra, mas isso é uma razão demais para não perder tempo. A livraria e o museu em que passo a minha vida é digno de um rei. A sociedade é escolhida, estou no centro de tudo o que se faz para aumentar as ciências. E devo muito a estes meus ingleses, que geralmente falando não se morrem por estrangeiros. Portanto, de facto, é um Correia da Serra satisfeito com o trabalho que está a fazer. O primeiro artigo eminentemente científico de Correia da Serra é publicado em 1799 e descreve os resultados de um trabalho de campo. Mais uma vez, uma viagem feita com Joseph Banks a Sutton, uma localidade situada na costa de Lincolnshire, em Inglaterra, para proceder ao estudo de ilhotas de charnecas, essencialmente constituídas por árvores decompostas, que se estendiam ao longo da costa, visíveis apenas nas marés mais baixas do ano. As observações de Correia da Serra e Banks iniciaram-se no dia do equinócio, portanto 19 de setembro de 1796, e é assim que ela identifica, e prolongaram-se por cerca de 2 ou 3 dias. Tendo sido eleito sócio da Royal Society nesse mesmo ano, a comunicação On a Submarine Forest in the East Coast of England, de Correia da Serra, foi, portanto, foi apresentada na Royal Society e veio a ser publicada 3 anos mais tarde nas Philosophical Transactions. Significativamente, nesta fase de maior amadurecimento, enquanto investigadora, Correia da Serra começa o artigo pelo seguinte enunciado metodológico. Em geologia, talvez ainda mais do que em qualquer outro ramo da história natural, é absolutamente necessário separar os factos observados das ideias que possam surgir na mente do observador para as explicar.
Por isso, vou expor a minha investigação em 3 partes. Os factos na primeira parte do artigo, as conjecturas na segunda parte e, numa sequência em tudo idêntica, às observações alentejanas, perdão, mas agora explicitamente assumidas, na terceira parte faz as suas conclusões e insere-as naquilo que são as grandes tendências da época. Após uma análise, portanto, destas florestas submersas, a que se juntou uma análise comparativa da Flandres marítima e também da costa oposta de Inglaterra, onde a floresta submersa se encontrava, apontavam para uma data de ocorrência de, no mínimo, 2000 anos. Contudo, o estado das folhas e da madeira e a tradição dos povos vizinhos levou Correia da Serra a concluir o contrário, defendendo que a costa de Inglaterra era comparativamente recente e sugerindo que algumas das inundações provocadas por tempestades do Mar do Norte, que nos últimos séculos tinham arrastado grandes extensões de terra da sua costa, tinham arrastado também solos assentes em argila e, finalmente, posto a descoberto as árvores de que nos ocupávamos. Novamente, neste artigo, e de forma mais explícita e sistemática do que nas suas observações sobre o sul de Portugal, 15 anos antes, Correia da Serra subscreve uma visão vulcanista, na linha do catastrofismo, já que reconhece que a Terra terá passado por diferentes estádios, durante os quais os agentes de transformação geológica não terão revelado sempre a mesma intensidade. A obra científica de Correia da Serra está marcada pela novidade das concepções, ao tempo apenas aceitos por setores muito minoritários da comunidade científica, e particularmente dos naturalistas e botânicos. As suas opções não se pautaram nem pela acomodação, nem pelo imobilismo, mas de facto por um genuíno interesse em explorar novas possibilidades na botânica. E daí nós termos visto logo no início, nas suas cartas a Linneu, de facto o interesse, e ele tornou-se um dos defensores de Linneu em Itália, mas também já alguns aspectos críticos que o iriam conduzir precisamente a uma nova visão do ponto de vista da botânica e da classificação. Do ponto de vista metodológico e teórico, Correia da Serra foi particularmente influenciado nesta fase pelo botânico francês Jussieu, Antoine Laurent de Jussieu, e pelo alemão Joseph Gärtner, que também trabalhava, aliás, sob o patrocínio de Banks. Correia da Serra adotou então o sistema natural de Jussieu, que se baseava no estabelecimento de afinidades entre todas as partes constitutivas das plantas, e não somente nos órgãos sexuais, como método para as classificar. Aliás, será ele que depois leva a teoria de Jussieu para os Estados Unidos. Acreditava concomitantemente que a natureza possuía um plano único. Isto é algo de recorrente e aqui torna-se explícito. Porém, ao contrário de Jussieu, e isso sim na linha de Gärtner, defendia que os métodos da botânica portanto, a botânica devia utilizar os métodos da anatomia comparada, que já era utilizado na zoologia, e que deveriam ser transportes de facto para a botânica. Nesta linha, as contribuições de Correia da Serra vieram a influenciar decididamente um naturalista de grande monta, o Augustin Pyramus de Candolle, que aliás por várias vezes chama a atenção para que, utilizando este tipo de aparelhagem conceptual, a deve fundamentalmente a Correia da Serra, embora tenha sido ele que depois a desenvolveu. Neste conjunto nós temos essencialmente os trabalhos sobre a reprodução das algas, um dos trabalhos mais conhecidos de Correia da Serra, portanto, e que trata sobre a questão da sexualidade das criptogâmicas, que era uma questão muito complexa e controversa, cuja resolução, aliás, só vai aparecer já na segunda metade do século XIX. Em qualquer dos casos, Correia da Serra faz um contributo relevante e, para estudar a sexualidade das criptogâmicas, investiga a reprodução das algas submersas, publicando em 1796 esta memória sobre a frutificação das algas submersas. E neste trabalho alegou que era importante não só compreender as relações entre estrutura e função, como também, e muito principalmente, a influência do ambiente específico de cada planta na indução de modificações particulares nos órgãos reprodutores. Comparando algas e outros animais, e animais que viviam em idêntico habitat, relacionou a estrutura com a dos ovíparos, nomeadamente rãs e sapos, que estavam no mesmo meio ambiente, no meio aquático, antecipando, portanto, os trabalhos do Vaucher sobre esta matéria e discordando de Gärtner. Portanto, nós vemos que era sempre muito crítico na utilização daquilo que estava sobre a mesa entre botânicos,
que defendia, portanto, Gärtner defendia a existência de órgãos masculinos nas plantas. O Correia da Serra, ao contrário, concluiu, com base no argumento que a natureza adere a um plano único, que as pequenas vesículas encontradas nas algas, desde que contivessem grãos e muco, deviam ser consideradas flores hermafroditas e, portanto, correspondentes aos grãos, os grãos às sementes e o muco ao pólen. Este tipo de investigação, acompanhou também Correia da Serra em duas outras memórias que nós temos aqui referidas e que eu não vou entrar em pormenor, mas que têm o interesse de, sendo memórias de contestação a Linneu, terem sido lidas precisamente na Linnean Society. E, portanto, nesse sentido, mostrava até a capacidade de Correia da Serra de, mesmo num ambiente que não seria muito favorável, impor, digamos assim, a sua visão e a sua leitura crítica do que estava a passar na botânica nessa altura. Como já vimos, em 1802, o abade foge para a França, para evitar os confrontos com a família Ponte de Lima, como já vimos, refugia-se em Paris e, mais uma vez, apesar das mudanças, é um Correia feliz que nós encontramos no Jardin des Plantes. E diz, por exemplo, aqui achei eu o que podia desejar para os poucos dias que me restam viver. Aliás, ele ainda vai viver alguns anos, mas de qualquer forma já se sentia aqui numa fase mais madura da sua vida. O Jardim das Plantas, muito aumentado, o Gabinete de História Natural, formosamente arranjado, pelo que toca à ciência, formosa livraria, 23 naturalistas e letrados, vivendo como uma colónia dentro do Jardim das Plantas. E, portanto, nesse sentido, é mais uma vez um abade Correia da Serra feliz que nós vemos na sua atividade de investigação e de circulação no meio botânico da época. Aqui faz as suas contribuições mais relevantes para a área da sistemática, com este artigo, as observações sobre a família das laranjas e sobre os limites que as circunscrevem. Na realidade, nós não sabemos se as laranjas, que têm muito a ver também com o Alentejo, não terão despertado o seu interesse particular, e introduz o conceito de simetria, que posteriormente, como já indiquei, de Cantolle utiliza e aprofunda na sua obra Théorie élémentaire de la botanique, que é uma obra de referência, e fazendo precisamente indicação da sua afiliação à Correia da Serra nesta perspectiva. Portanto, a definição de simetria, portanto, tem o ênfase nas semelhanças, começava a ser então ensaiada por alguns naturalistas, teve um papel fundamental na inversão dos critérios de classificação, tanto dos animais como das plantas. A reconhecida artificialidade da classificação analítica subjacente ao sistema sexual de Linneu, segundo o qual os grupos eram sucessivamente subdivididos, era assim substituída pelo método sintético, baseado na formação sucessiva de grupos de plantas, cada vez maiores e mais inclusivos. Assim, no quadro do raciocínio tipológico, o botânico português apresenta o conceito de simetria desta forma. Os caracteres que podem tornar vários géneros e as suas espécies numa associação ou família natural não podem ser senão a simetria comum das partes de frutificação destes géneros e o aspecto geral do conjunto da vegetação das suas partes, das suas espécies. Entendo por simetria o arranjo particular das partes que resulta da sua situação respectiva e das suas formas. O trabalho de Correia da Serra sobre a simetria é acompanhado por investigações no âmbito da carpologia, centrado na origem anatómica das várias partes constitutivas dos frutos, em particular a estrutura dos carpelos e das placentas e a constituição e posições relativas dos embriões. Outro aspecto pioneiro da sua investigação nesta área foi o estudo das modificações do perisperma e o seu durante a segunda metade, portanto, até a segunda metade do século passado dele. Sistematiza de uma forma histórica, portanto, ao longo de uma linha histórica, a sua perspectiva sobre a evolução no país, portanto, não entrando em grandes considerações, mas de qualquer forma, considerando que o período dos descobrimentos, da expansão e o período de Dom José I eram períodos positivos, enquanto que o período entre 1521 e 1750 era um período de obscurantismo. Finalmente,
chegamos aos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sabemos já, pelo que vimos, a importância da sua relação com Jefferson, ao ponto de ele ter, de facto, o seu quarto habeas corpus em Monticello, e, novamente, volta à questão da ciência útil. Botanizar nos Estados Unidos é uma das atividades preferidas de Correia da Serra. Ele viajou por grande parte dos Estados Unidos, temos aqui alguns dos estados que viajou, e depois fez, à imagem daquilo que já tinha feito em Portugal e em Inglaterra, precisamente um trabalho sobre uma análise de botânica económica, portanto, botânica útil, a propósito dos solos e da fertilidade dos solos do Kentucky. Mais uma vez, as questões geológicas são levantadas, mais uma vez temos os argumentos vulcanistas e, de uma forma sistemática, ela acaba por trazer estes elementos para a comunidade de jovens botânicos americanos, juntamente, precisamente, com as teses de Jussieu. Também, mais uma vez, a Correia da Serra enfim, se mergulha um pouco nas questões políticas e nas questões históricas, quer com o projeto da Universidade de Virgínia, que o José Luís já referiu, quer depois com a escrita da história política da Europa, que se liga, ou enfim, de alguma forma dialoga com o chamado projeto do Hemisfério Norte, que ele e o Jefferson desenvolvem como uma alternativa precisamente geopolítica à Europa. E, portanto, tem aí os dois hemisférios, o amarelo seria de Jefferson e o alaranjado seria de Correia da Serra, portanto, a parte norte e a parte sul dos Estados Unidos. Portanto, aqui temos globalmente as grandes influências e citações nas obras do Correia da Serra, o reconhecimento que ele tem por grande parte dos seus pares, e aqui estão algumas dessas citações, o de Candolle, o Jefferson, aqui também já vimos, portanto sempre é extremamente elogioso. A mesma coisa para, portanto, quando escreve a pares portugueses, chamando a atenção para o facto de vários espécimes terem recebido o seu nome, mas também uma progressiva invisibilidade que ele próprio, durante o seu tempo de vida, encontra, quando algumas das suas obras, dos seus espécimes que tinham o seu nome, são apropriados por outros, e que depois nós vemos desaparecer muito rapidamente a sua figura em apenas uma geração, é praticamente esquecido no interior da própria comunidade botânica. E, portanto, eu diria que as grandes e pequenas viagens moldaram a vida de Correia da Serra, mas principalmente as grandes viagens que Correia da Serra fizeram e que moldaram a sua personalidade científica, política e também enquanto divulgadora de ciência e de tecnologia, e da ciência útil particularmente. Esta grande viagem de Correia da Serra durou praticamente toda a sua vida. Mas, de facto, em termos da ciência portuguesa, foi um pouco uma viagem sem retorno. E, portanto, nesse sentido, aqui acabo. Muito obrigada. Bom, vou então começar. Excelentíssimo Senhor Presidente da Academia das Ciências de Lisboa, Presidente da classe de Letras, Excelentíssimo Senhor Presidente da classe de Ciências, Excelentíssimas e excelentíssimos membros da Academia das Ciências de Lisboa, minhas senhoras e meus senhores. A história das Academias de Ciências, na sua formulação mais lata, tem sido um tema algo desprezado na historiografia portuguesa. Não existe, até ao momento, nenhum trabalho sistemático de levantamento das academias científicas no contexto português, nem também um conjunto de estudos monográficos, descontando uma ou duas exceções mais recentes, que possam constituir uma base sólida. Vai carregar onde não devo. Estava a dizer que possam constituir uma base sólida para eventuais ensaios interpretativos de natureza mais abrangente. Julgo, aliás, que tal ausência combina de modo exemplar com o papel insignificante que as ciências, enquanto objeto histórico, têm ocupado até hoje na nossa historiografia em geral, aliado a um certo preconceito metodológico contra uma abordagem historiográfica que faça das instituições em geral e das científicas em particular o seu objeto central. A fundação de academias científicas no contexto português é um fenómeno que cronologicamente se pode qualificar de tardio, se compararmos com o de congéneres europeias.
Isto não quer dizer que as ciências, na sua formulação de história natural ou de filosofia natural, estivessem ausentes do discurso letrado indexado às academias literárias que se foram formando no final do século XVIII, significa apenas que as referências às ciências ocupavam um lugar marginal e institucionalmente irrelevante no objeto central dessas iniciativas de natureza literária. A Academia Real das Ciências de Lisboa não teve, ao contrário da Academia Real da História e de outras suas congêneres europeias, um historiador designado. Apesar da memória e da história terem constituído temas programaticamente pervasivos em toda a atividade da Academia. Logo no seu primeiro programa, aprovado em sessão de 30 de janeiro de 1780 e publicado ainda antes da primeira sessão da apresentação pública da Academia das Ciências, esta declarava o seu propósito de coligir monumentos de história literária do nosso reino, convocando para isso as pessoas eruditas, assim de Portugal como das conquistas. O que é que, na altura, os académicos entendiam como monumentos de história literária do nosso reino? O próprio programa nos dá uma resposta, dizendo que seriam, muito particularmente, e em primeiro lugar, as notícias de quaisquer escritores e obras, assim impressas como manuscritas desde o princípio do reinado do Senhor Dom José I, tanta glória haja, até ao presente. A Academia pretendia, neste programa, fazer uma espécie de atualização da Biblioteca Lusitana de Barbosa de Machado, aperfeiçoando e alargando os conteúdos nela inscritos. No entanto, o programa acabaria sem consequência, ficando-se pelo seu enunciado e pelo voluntarismo algo inconsequente de alguns dos académicos que o promoveram. Cerca de 140 anos depois, em 1931, a Academia das Ciências volta a envolver-se num programa análogo, mas desta vez como incumbida, ou seja, por decreto de 27 de junho deste ano, do governo de então, a Academia das Ciências de Lisboa é encarregue de elaborar e publicar uma biobibliografia portuguesa em forma de dicionário, disposta por apelidos ou nomes mais conhecidos dos autores, com apêndice para obras anónimas, impressores e barcas d'água e índice didascálico e ideográfico. Na sequência das determinações governamentais, António Ferrão, então inspetor da Biblioteca, apelando ao brio e à responsabilidade pública da Academia das Ciências, apresentou uma proposta de que foi autor para a criação de uma comissão do dicionário biobibliográfico aprovada em Assembleia Geral de 3 de fevereiro de 1932. Eleita a comissão, Ferrão ficou como seu secretário-geral, António Baião como seu presidente, Silva Carvalho, da secção de História das Ciências, que existia na altura, era um dos secretários. Desta vez, o estado da arte deste tipo de dicionário incluía, para além da Biblioteca Lusitana, o Dicionário Bibliográfico Português de Inocêncio da Silva. O propósito era agora o de atualizar o Inocêncio, corrigindo-lhe os erros de perspectiva e incluindo mais autores, nomeadamente os de textos escritos em latim. Azar dos távoras, tudo se voltou a esboroar, quando alguns meses depois, Ferrão se demite de inspetor após fortes críticas, nomeadamente por parte do académico José de Figueiredo, presidente da Academia Nacional de Belas Artes e diretor do Museu de Arte Antiga, que o responsabilizavam indiretamente pelo péssimo trabalho prestado pela Biblioteca da Academia na encadernação do livro das Armadas e também na selagem do livro de horas oferecida pela Condessa de Verdeandes à Academia das Ciências de Lisboa. Prosseguindo agora a nossa resumidíssima excursão até aos tempos de hoje, saltando mais uns anos, verificamos a chegada atual, mutatis mutandis, que é com um propósito análogo, ou seja, semelhante, diria melhor, que a Academia das Ciências de Lisboa se entregou à produção do seu dicionário histórico-biográfico, lançado sob o impulso do seu presidente. Trata-se basicamente de convocar pessoas eruditas, entre aspas, a participarem na elaboração dos verbetes biográficos e temáticos do dicionário, tendo como objeto os seus académicos e as atividades substantivas da Academia, de modo a dar conta ao público dos cerca de 250 anos de história das ciências e das letras em Portugal, dada a importância indiscutível que os membros da Academia das Ciências de Lisboa tiveram
e tem para a construção dos diversos domínios do saber, no cumprimento da sua missão académica. Trata-se de uma tarefa com alguma especificidade, que não cabe agora aqui esmiuçar os detalhes, mas cujo caráter coletivo e a dispersão dos recursos humanos obrigam a uma atenção especial à gestão do tempo. Haveremos de conseguir, com certeza, com a colaboração de todos, entregar a carta e encerrar, tal como aconteceu com o dicionário da língua portuguesa, uma tradição de voluntarismo e de boas vontades inconsequentes. Voltando agora ao primeiro programa de 1780, nesse mesmo ano, foi publicado um segundo programa, logo em outubro, em que acrescentava à anterior convocatória para a história literária do reino uma outra convocatória, desta vez para a história das artes, manufaturas e da indústria em Portugal, desde a fundação da monarquia até ao presente. Deste mesmo programa faziam parte um método de tirar equações dos planetas e uma descrição física e económica de alguma comarca do reino, com observações úteis à agricultura e à indústria. Este permanente entrelaçamento entre a história da nação, enquanto história do povo, e a história natural, com a sua aplicação às artes, às manufaturas e à indústria, é fortemente devedora da visão de Correia da Serra, que Correia da Serra tinha daquilo que poderia ser o propósito programático da recém-fundada Academia e que ele expressou de modo claro na introdução que abre o primeiro tomo das Memórias Económicas, publicado em 1792, e que antes já havia exposta em manuscritos anteriores que já foram abordados pelos oradores anteriores. Poderia-se até metaforizar essa sua ideia como uma espécie de moeda, em que numa das suas inseparáveis faces estaria a história natural e a sua aplicação à indústria, à agricultura, às artes e ao comércio, e na outra face da moeda estaria a história da nação, a história do seu povo, a história civil, cada uma delas esclarecendo e guiando a outra. Uma das marcas que já foram aqui referidas do percurso da Academia das Ciências de Lisboa foram as suas publicações periódicas, que sofreram um impulso e uma dinamização bastante significativa assim que Correia da Serra assume o cargo de secretário da Academia das Ciências, em substituição do Visconde de Barbacena. As memórias da agricultura, as memórias de literatura, as memórias económicas e as memórias da Academia das Ciências, Academia Real das Ciências de Lisboa. Este último conjunto de memória, esta última publicação, que foi publicada em 1797, foi a última desta série a ser publicada, até ela tornou-se na publicação periódica científico-literária portuguesa com maior longevidade até hoje, que se continua a publicar. O título desta publicação oscilou, como se vê ali nos dois últimos páginas, entre Memórias da Academia e História e Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa, fixando-se hoje em Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. Ora, este primeiro tomo das Memórias da Academia das Ciências de Lisboa está fortemente indexado a um manuscrito que nós queremos apresentar aqui do Abade Correia da Serra e que estaria previsto que saísse como introdução ao primeiro tomo das Memórias da Academia Real das Ciências de Lisboa. Correia da Serra chegou a iniciar a escrita do texto e intitulou História da Academia Real das Ciências de Lisboa desde o seu princípio até 1788. Acontece que Correia da Serra, entretanto, vê-se obrigado a sair de Portugal em 1795, o manuscrito ficou inacabado e acabou por não constar, obviamente, no primeiro tomo publicado das Memórias da Academia das Ciências de Lisboa. Como referimos, o manuscrito não é mais do que um preâmbulo de 2 páginas, em Correia da Serra pouco mais faz do que anunciar a sua intenção. Resume os primeiros passos da Academia, refere as primeiras reuniões, os seus sócios fundadores e os seus propósitos, e prossegue expondo um esquema do resto da história da Academia que se propõe contar, mas a que não dá seguimento. Os favores da coroa à Academia, os programas que esta publicou e os seus efeitos, os estabelecimentos que criou e as obras publicadas ou oferecidas pelos seus sócios neste período, constituiriam capítulos estruturantes da história que o Abade se propunha contar e que se ficou apenas por essas 2 primeiras folhas. As Memórias da Academia acabariam por ser publicadas em 1797, seu primeiro tomo, com um prólogo que adiava para um futuro indeterminado a publicação de uma história da Academia destinada
ao esclarecimento futuro dos vindouros. Foi preciso esperar cerca de 30 anos para voltar a surgir uma nova tentativa de escrever uma história da Academia das Ciências de Lisboa. Um manuscrito existente nas nossas, na secção, nos reservados da série azul da Academia, intitulado Apontamentos para a História da Academia das Ciências, Real das Ciências de Lisboa, e que agora vou deixar o meu colega Francisco. Olá, boa tarde a todos. A minha presença aqui nesta sessão educativa ao Abade Correia da Serra é precisamente a propósito deste manuscrito, que não é do Correia da Serra, e o meu interesse é relativamente recente sobre este manuscrito. O interesse do manuscrito é um manuscrito conhecido, catalogado e que está no espólio da Academia, e que alguns investigadores olharam para ele, mas nunca foi verdadeiramente estudado a fundo. E surgiu o meu interesse numa obra que eu e um colega, o Luís Carolino, que está aqui, que está ali o seu nome, uma obra que nós estamos a trabalhar sobre as matemáticas e as ciências afins na construção do território no final do antigo regime, até o início do liberalismo, olhar para a ciência matemática, para todas as ideias e para todas as ciências relacionadas com a matemática, e como é que elas contribuíram para o conhecimento e intervenção no território, que neste período podemos designar como a institucionalização da ciência moderna em Portugal, como é que isso operacionalizou. Num dos workshops entre alguns autores, nós os editores e a Comissão Científica do livro, que esperemos que no final do ano que vem será publicado pela imprensa da Universidade de Coimbra, surgiu alguma polémica e alguma controvérsia entre a relação à Academia das Ciências, a Universidade de Coimbra, neste período fundador. Eu conhecendo, e como o Luís Miguel Carolino também, este manuscrito, mas nunca o tendo estudado, eu resolvi pedir ao meu centro, se fazia, ao meu centro de investigação na Universidade de Coimbra, se subsidiava a transcrição do manuscrito para podermos estudar com mais atenção. E é nesse sentido que venho aqui apenas mostrar algum lamiré sobre o manuscrito. Não é um estudo que nós estamos a iniciar, os três, o José Alberto, eu e o Luís Carolino, motivados por este interesse de perceber a história da Academia nestes 30 anos fundador, se quisermos, da institucionalização desta sociedade científica que perdurou até hoje, que vingou, e isto é qualquer coisa de notável também, não é? Apontamentos para a história da Academia Real das Ciências, são cerca de 31 anos, este manuscrito cobre 31 anos. Como eu digo, está no catálogo dos manuscritos da série azul, e que está catalogado da seguinte maneira: apontamentos para a história da Academia das Ciências, sem autor, 108 folhas de texto, que vão abordar os anos fundadores, ou seja, de 1769 a 1806, e nunca foi verdadeiramente estudado a fundo, completamente, na sua totalidade, não é? Não sabia, ou está como anónimo, registado como anónimo, o autor. Alguma investigação prévia da nossa parte leva-nos a crer, para já, que será de Sebastião Francisco de Mentrigoso Homem de Magalhães, um académico, que vai ser secretário da Academia, que entrou para a Academia em 1811, é um homem formado em Ciências na Universidade de Coimbra, um bacharel em Filosofia Natural, é o termo que se usa na Reforma, não é? E que tem um irmão muito famoso, o Francisco Mendes Trigoso, que é uma figura bastante conhecida, ou mais conhecida na nossa história, e possivelmente entre ele e o irmão, que se interessaram muito por problemas da história, da historiografia nacional, e o Sebastião trabalhou muito esses temas, e tenho aqui alguns exemplos de algumas obras do Sebastião Mendes Trigoso, que ao longo do seu trajeto académico vai trabalhando sobre problemas da história e da historiografia nacional. Será ele, por uma análise prévia, de contraste de caligrafias, que nos leve a pensar que seja ele, e tudo indica. Ele tem uma memória famosa, importante, e que vai ter uma repercussão muito grande, que é adotar o sistema métrico em Portugal, no século XIX. Há toda uma comissão aqui na Academia que se cria nessa altura para estudar estas questões, e o Sebastião Trigoso é uma das personalidades envolvidas
nesse trabalho. São estas 101 folhas manuscritas, em Times New Roman 12, a transcrição, estamos a falar à volta de 80, 90 páginas, mais coisa, menos coisa. E ele propõe-se logo estes cinco primeiros grandes linhas da ação desta sua história. Será a primeira história da Academia, visto que aquele projeto do Correio da Serra terá ficado e ficou, como sabemos, apenas pelas tais 2 primeiras páginas com o lançamento de um programa, não é? E não chegou a escrever. E ele diz que a ideia que subjaz a este seu trabalho é precisamente esta de relatar a ideia geral do estado dos trabalhos da sociedade naqueles anos, nestes tais 30 anos, dar uma ideia sucinta desses trabalhos, o que são, o que foram, a natureza deles, um extrato mais ou menos extenso das memórias que foram apresentadas à Academia, aquelas que foram publicadas, aquelas que acabaram por não ser publicadas, ele vai tratar sobre disso, e depois também diz uma coisa que lhe interessa, fazer os elogios, lá está, dos sócios, dos académicos ao longo da história da Academia, destes 30 anos. Ele não aborda isso neste manuscrito, mas outros pontos 4, sim. Mas é uma relação completamente descritiva, factual, sem nenhuma análise dos factos, ou da conjuntura, ou do ambiente. E é precisamente isso que nos interessa, ou seja, o nosso objetivo é precisamente estudar e tenho aqui os manuscritos, este plural, porque se insere também no primeiro fundador, não é, do manuscrito do Correio da Serra, e tentarmos perceber na tese de doutoramento do José Alberto, que identifica, e muito bem, que é a primeira história, e ele próprio diz que está desligado do seu contexto, esta história do Sebastião Trigo está do seu contexto político e culturalmente descomprometida, e nós queremos precisamente contribuir para essa riqueza de leitura desse manuscrito, e temos alguns pontos que nos interessam, como queremos publicar, exatamente, esta contextualização histórica, esta análise do conteúdo das matérias que lá são descritas, e porquê uns e não outros, que memórias umas e não outras, e porquê perceber isso tudo, a análise de linguagem e de estilo. E eu vou só dar um pequeno exemplo que é muito interessante. Há uma polémica grande, enorme, na historiografia da ciência e na história da matemática muito grande, que é a polémica entre o Anastácio da Cunha e o Monteiro da Rocha, é uma coisa valente que envolveu a Academia e outras instituições nacionais da altura, é uma polémica de 1785, uma coisa muito valente, de matemática, cálculo infinitesimal, e a historiografia, mesmo alguns autores coevos da altura, falam da questão entre Monteiro e Anastácio, polémica entre questão e Anastácio, e o Trigoso aqui diz agulha entre Monteiro da Rocha e Anastácio. E todas estas polissemias nos interessa olhar com alguma particularidade. Não temos muito para dizer sobre o manuscrito, é uma coisa que estamos a iniciar, a transcrição foi feita agora há pouco tempo, e já para finalizar, só quisemos dar este pequeno lamiré sobre este manuscrito, e quero desde já agradecer a 2 personalidades que estão aqui, o Sr. Presidente e o professor José Francisco, secretário-geral da Academia, porque nos entusiasmaram bastante para virmos aqui, ou para encetarmos este trabalho, e por isso muito agradeço essa simpatia e esse voto de confiança, e agradecer ao meu centro, ao Centro de Investigação da Terra e do Espaço da Universidade de Coimbra, embora esteja no Departamento de Matemática, que subsidiou esta transcrição, que depois será publicada e será divulgada a todos nós, não é? Nesse sentido, muito pouco tenho para dizer sobre o manuscrito, mas era vir-vos mostrar, e acho que é um manuscrito que também honra, de certa maneira, sendo por uma outra personagem, todo este ideário de O Correio da Serra para uma história da instituição. Obrigado. Para o final, conforme está no anúncio, a cerimónia de entrada em circulação do postal inteiro da República, que evoca a figura do Correio da Serra. Uma vez mais agradecer aos CTT, Filatelia CTT, a iniciativa de se associarem a esta sessão de comemoração e de evocação de José Correia da Serra, mas para nos explicar o que é que vai acontecer neste momento, neste final de sessão, para além de agradecer, de renovar os agradecimentos ao professor João Bento pela sua presença e por se associar a esta iniciativa, eu chamava o Dr. Raul Moreira, do Filatelia CTT, que é de facto um incansável promotor também do estudo da história a partir da filatelia e dos selos,
e eu pedia-lhe que nos explicasse o que é que vamos ter aqui de seguida e pedia também depois aqui uma ajuda para que aquela mesa viesse aqui para o centro, se não se importa, José. Muito obrigado. Muito obrigado. Permitam-me que, na presença do Sr. Presidente da Academia, saúde todos os ilustres membros que aqui estão connosco. Permitam-me também que agradeça terem associado o CTT a esta evocação justíssima da figura do Abade Correia. Peço perdão. O relacionamento que há entre a vida dos Correios de Portugal e o Abade Correia é de tal modo importante que eu poderia estar-me aqui a demorar meia hora a explicar as linhas que se cruzavam entre esta vida notável de 72 anos e a altura e o que aconteceu em Portugal em termos de história postal na mesma altura. Basta dizer que é talvez o período da história postal mais importante do nosso país. A altura em que José da Mata de Sousa Coutinho, primeiro conde Penafiel, deixa de ser Correio-Mor e vende o ofício à coroa na figura de Dona Maria II. E, portanto, tudo se passa na passagem do século XVIII para o século XIX, a altura em que o Abade Correia da Serra viveu, a altura também em que publicou. Há muitos outros pontos de semelhança poderíamos relatar entre esta vida tão cheia, tão significativa, e partes importantes também da história de Portugal, como eu disse, na sua parte de Correios. Desde logo 1797, que é a altura em que se verifica a passagem da segunda privatização. O Correio foi privatizado duas vezes, foi privatizado em 1604 por Filipe II e foi privatizado a segunda vez em 2012 pelo Governo da República. Mas na primeira privatização, durante 200 anos, foi a família Mata que tomou conta do envio, do tratamento das cartas, não só das cartas que se dirigiam ao território continental, como depois mais tarde das cartas do mar, como Correio-Mor. Portanto, em 1797 esse monopólio acabou e passou para o Estado, passou para o governo da rainha. Na altura ela estava muito doente, era já Dom João VI que geria o país, mas passou para o Estado-governo, digamos entre aspas, essa obrigação. Também dizer que, para a Petite Histoire, que já era Dom José da Maternidade considerado Portugal, antes de vender a atividade postal à coroa e depois de a ter vendido, mais rico traficado ainda, pronto. O Abade Correia da Serra fez figura importante, foi figura importante também nos Estados Unidos. Recordar que em Lanpham Plaza, em Washington, no sítio que é hoje a sede do United States Postal Services, o maior correio do mundo, está o brasão da família Turnum Taxis, família essa que foi a instituidora do correio moderno, do correio público na Europa. Portanto, na altura da Guerra da Independência dos Estados Unidos, 1775, havia algum problema no envio das cartas do mar na sua chegada da Europa aos Estados Unidos por causa do boicote instituído pela coroa britânica, e foi um operador de correios privado, na altura, os barões de Turnum Taxi, que auxiliaram, digamos, o país, esse novo país, a continuar a manter a sua expedição e recepção de objetos postais. E, portanto, em honra dessa colaboração, lá está o brasão da família Turnum Taxis na sede dos Correios dos Estados Unidos hoje. Portanto, mais um relacionamento entre o que foi a grande figura do Abade Correia da Serra e o serviço postal. O protetor do espólio do Abade Correia da Serra, família Lafões, como sabem, é descendente em linha direta do Sousão, Conde Mendo de Sousa, que foi mordomo-mor Dom Seixas I e que na altura era ele que organizava os Correios do Rei. Portanto, tudo isto são, digamos, linhas de história que se cruzam com a linha da vida desta grande personalidade. Portanto, não me vou prender mais do que isto, o tempo vai estando um bocadinho adiantado, não obstante o grande interesse, o enorme interesse das participações, pelo que iria agora fazer, com a vossa ajuda, evidentemente, a entrada em circulação deste postal que nós dedicamos à figura de Correia da Serra. Portanto, na prática é um reenactment, um refrescar, uma atualização de uma cerimónia que em Portugal se faz há 170 anos, desde 1853, na altura em que o primeiro selo português começou a circular. E o que se vai pedir é que um conjunto de personalidades, cuja lista eu aqui tenho, mas que vou pedir ao Sr. Presidente da Academia que me ajude a refrescar também, vou pedir a essas personalidades para se juntarem a mim na mesa de obliteração, vão primeiro todas carimbar, vão depois todas assinar e tiramos a fotografia de família com os postais carimbados e assinados.
connosco o Presidente da Câmara de Serpa e antes de fechar a sessão eu convidava o Dr. João Ifigénio Palma para se juntar também aqui a nós e para lhe dizer que esta casa é também sua e assim dar-lhe a palavra, se assim o entender. Bem, obrigado. Boa tarde a todos. Eu diria tanto e tão pouco. Tanto que o Abade Correia da Serra fez e tanto que por vezes, pelo menos a nível nacional, ou tão pouco que a nível nacional conhecemos sobre aquilo que realmente fez. Dito isto, e não me vou alongar, julgo que o que foi aqui dito sobre o Abade é suficiente e não sou eu que me vou querer dizer mais relativamente ao Abade, mas agradecer à Academia de Ciências ter convidado a Câmara de Serpa para estar aqui, deixar aqui a expressão, digamos, do orgulho, do gosto que Serpa tem, que os serpenses têm, em que esta figura tenha nascido em Serpa, certamente uma das figuras ímpares da nossa história. A Serpa, quando deambulamos pelas ruas de Serpa, vemos muito nome de notáveis de Serpa que tiveram figura de destaque em Portugal. Podemos dizer que teve, por exemplo, 3 reitores da Academia de Coimbra, da Universidade de Coimbra, teve ilustres bispos, mas a nível internacional, certamente, o Abade Correia da Serra foi aquele que mais notado e que mais trabalho desenvolveu. Por isso, para nós, é uma honra e deixar aqui expresso. Agradecemos muito todo o trabalho que tem sido feito no desenvolvimento e no dar a conhecer aquilo que foi a vida deste cidadão do mundo, como Maria Paula Diogo, Ana Simões e Ana Carneiro diz, o título do livro que editaram, e dentro das nossas disponibilidades estaremos sempre prontos para colaborar em enaltecer este homem que tanto deu a conhecer em relação a Portugal. Obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigado, caro João Ifigénio Palma. E com estas palavras do Presidente da Câmara de Serpa, nós terminamos a nossa sessão, cumprimentando de novo todos os assistentes e todos aqueles que nos seguem também por Zoom. Muito obrigado pela vossa presença e estão convidados também para um café e um chá neste final de sessão. Muito obrigado a todos pela vossa presença.